determinado país ao estudar os números que poderiam fornecer informações importantes para a compreensão do panorama econômico. Para Keynes, o mercado não seria uma entidade capaz de se autorregular, sendo necessária a ação do Estado para tornar o capitalismo mais justo e menos suscetível a crises. Isso tem também um processo mais fundo na sociedade que diz respeito ao estabelecimento do Fordismo, que é um modo, uma forma de produzir no capitalismo, que tem a ver com grandes empresas, que tem a ver com uma nova classe trabalhadora mais homogênea também e que vai ter uma maior capacidade de consumo. O welfare state, o keynesianismo e o Fordismo, aumentando a escala, inclusive, das organizações da sociedade, vão ter uma solda muito forte e vão definir um padrão de civilização moderna nesse momento que vai durar durante um longo período. Modernidade liberal restrita, caracterizada fundamentalmente pela sua permanência no século XIX, e essa segunda modernidade, estatalmente organizada, vai se estabelecer por volta dos anos 30 e vai se estender fundamentalmente até a crise dos anos 70. A gente tem uma nova crise nos anos 70 e com isso a gente tem o estabelecimento hoje de uma nova forma, um novo padrão de civilização moderna, que então eu vou chamar então da terceira fase da modernidade, que é uma fase de articulação mista, onde os mecanismos do mercado, caracterizados pela troca, os mecanismos hierárquicos, que são fundamentais para o funcionamento do Estado, mas também para as empresas capitalistas, em particular para as empresas fordistas, que funcionam em grande escala, verticalizam a produção, né? São decisivos. Com a crise, esses mecanismos vão continuar tendo um papel fundamental, mas nós vamos ter a introdução de um outro mecanismo, ou pelo menos a sua expansão, porque ele nunca deixou de existir, que vai ser decisivo, que é o mecanismo de rede, que vai então articular, a partir, digamos, dos anos 90, uma série de elementos, uma série de campos dessa civilização moderna, na medida que esses mecanismos de rede são mais flexíveis e, ao mesmo tempo, permitem uma coordenação mais estreita dos processos sociais numa sociedade cada vez mais complexa, que é a sociedade moderna contemporânea, a civilização moderna contemporânea. O que eu quero explorar hoje é um mecanismo que se acentua muito na fase atual da modernidade, da civilização moderna, mas que atravessa ela desde o século XIX até hoje e certamente tende a se expandir na medida em que toda a dinâmica do mundo moderno está assentada sobre ela, que são os mecanismos de desencaixe que permitem, eu diria inclusive, o individualismo contemporâneo e o próprio aprofundamento da modernidade numa direção de complexidade crescente, como a gente vai vivendo hoje. Nessa passagem da segunda para a terceira fase não houve uma cristalização e até um acirramento dessa desigualdade, ou seja, de nós, ou seja, uma quebra desse elemento aí, nós somos mais livres? Se você pensar no homem que trabalhava na mina inglesa há 150 anos atrás, e o filho dele, numa sociedade que pode ser até mais desigual hoje do que era no século XIX, quem é mais livre? Ou se você pensar no trabalhador inglês antes da Segunda Guerra Mundial, onde as restrições da religião, do nacionalismo, do estilo de vida, da educação formal, da maneira como ela era conduzida, implicavam numa identidade em relação à qual as escolhas eram muito restritas. Esse camarada era mais livre ou os filhos dele hoje são mais livres? Agora, em outras dimensões, não. Em outras dimensões, ele pode estar menos livre, porque ele está desempregado, ele está vivendo desemprego estrutural. Há tensões, há soluções, mas mesmo vivendo no desemprego estrutural, ele tem que tomar certas decisões. Ele vai ser um squatter? Ele vai invadir um prédio? Ou ele vai tentar alguma outra solução? Se pegar o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil até os anos 70 era um país fundamentalmente, não fundamentalmente agrário não, mas boa parcela da população vivia no campo, subordinada a formas de dominação pessoal. Era o dono da terra que mandava. Relações de compadrio,
arrendamento, meação, e vai por aí. Mas os caras mandavam. Você não ia embora da terra dele a hora que quisesse, não fazia o que quisesse ali. Você tinha todo tipo de relação que era extremamente hierarquizado do ponto de vista pessoal. Não hierarquizado do ponto de vista impessoal, como a gente tem hoje a relação no mercado capitalista. O tal do mandonismo local era muito forte no Brasil. O Brasil hoje é o quê? Mais de 70% urbano. A questão agrária no Brasil hoje é uma questão do ponto de vista da terra, propriamente dita, do ponto de vista das relações de trabalho, é uma questão resolvida. Não tem uma questão propriamente agrária no Brasil, como não tem na América Latina em geral. A parcela de trabalhadores no campo é pequena e a maioria deles é assalariada. A questão camponesa no Brasil não existe mais enquanto tal. Essas pessoas ou são trabalhadores assalariados, rurais, ou estão nas cidades. Podem estar muito pobres. Mas elas são mais livres hoje? Ou eram mais livres ontem? Por que o Brasil é um país tão violento hoje? Talvez porque as pessoas sejam mais livres. Os pobres no Brasil eram muito controlados, muito bem controlados até 20, 30 anos atrás. Pelo dono da terra ou pela polícia na cidade. Você tinha o controle das populações urbanas muito cerrado. Pois quem controla os pobres no Brasil? Ninguém. Ninguém controla mais ninguém nesse país. Nem a polícia, nem o senhor de terra, nem ninguém. Numa sociedade violenta, onde o consumismo é o que vale, onde o dinheiro é o que manda, e de uma tradição de brutal violência, quem controla essas pessoas? Elas são livres, inclusive, para matar os outros. É uma forma de liberdade selvagem, é. Mas ela está lá.